Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui de novo. Estivemos juntos ontem, conversando um pouquinho sobre um assunto interessante e voltamos hoje para tentarmos dividir com vocês algumas impressões e algumas ideias que tivemos na Federação Espírita da Flórida. A Federação Espírita da Flórida, nos últimos meses, tem iniciado uma campanha chamada Leia Kardec. O que significa esta campanha Leia Kardec? É que temos que dar prioridade à leitura da codificação. Existe muita literatura espírita e quase espírita no mundo. Muitos médiuns, muitos escritores, muitos espíritos, muito animismo. Existe muita coisa. Mas nós temos como prioridade, o espírita deve ter como prioridade, a leitura da codificação, do Pentateuco kardeciano, para que possamos fazer uma análise mais criteriosa de tudo que vem depois. Existe, sem dúvida, muitos escritores louváveis, muitas obras muito louváveis, mas tenhamos muito cuidado, porque muita coisa que é encontrado nesta literatura, às vezes encontra conflito com a doutrina kardeciana. Por que eu falo isto? Não significa dizer que nós vamos aqui criar um formato que não devemos estar abertos a novos livros, de maneira alguma. Mas eu tenho uma frase muito interessante que foi dita por Emmanuel a Chico. Quando Emmanuel fala: o que eu disser a você estiver em discordância com os ensinamentos de Kardec, do Cristo, me abandone. Se Chico, que era o Chico, aquele médium formidável, aquele amor maravilhoso, aquele exemplo de homem na terra, aceitou este conselho do seu mentor espiritual, quiçá nós, tão defeituosos, tão complicados. Então, vamos prioritariamente, como sugestão, é lógico, temos o livre-arbítrio para escolher, vamos dar prioridade às obras de Kardec. Muitos de nós, frequentadores das casas espíritas, e às vezes até dirigentes de casas espíritas, pela nossa dificuldade de tempo aqui na América, preterimos as obras de Kardec e vamos nos conchegar com as obras de Zé, Mané, Maomé, um monte de outras pessoas. Esse livro é muito bom, aquele livro é mais fininho, ele é mais fácil de ler, ele é mais saudável, ele é mais rápido. Mas façamos um esforço para que a gente possa esmiuçar Allan Kardec. Ali vamos encontrar a base necessária para que a gente possa fazer esta análise crítica. Quando falamos de análise crítica, sem julgamento, mas que possamos entender muito bem, não, isso talvez não esteja condizente com os postulados espíritas. E aí voltamos novamente a Emmanuel, quando ele deu este mesmo conselho a Chico: sejamos humildes, sejamos coerentes, para que, primeiramente, estejamos com Kardec. E vamos dar sequência a isso. O céu e o inferno. As palestras da Federação são feitas ao redor destas 5 obras. E um grupo de palestrantes, que fazem um rodízio entre as casas, começam a falar das obras: o céu e o inferno, primeiro o livro dos Espíritos, a Gênese, o livro dos Médiuns, e cada um vai fazendo esse rodízio. É feito para que a gente possa aguçar a curiosidade daquelas pessoas que estão ali de lerem estas obras, de lerem este Pentateuco, entendeu? Não podemos naturalmente colocar em uma palestra todos os aspectos daquele livro. É um mundo, é um universo e é uma riqueza belíssima. Só uma leitura muito cautelosa, com muito cuidado, muitas vezes em grupo e em estudo, quando fazemos isso na casa espírita, podemos abordar muitos dos aspectos e nos aprimorarmos. E estamos aqui para falar um pouquinho deste livro, O Céu e o Inferno. É um livro fantástico, primoroso, que foi editado em Paris no dia 1º de agosto de 1865. A Justiça Divina segundo
do Espiritismo. Este livro ele é composto de duas partes. A primeira parte, a parte que se chama Doutrina, com esses capítulos todos, são 11 capítulos, o porvir, o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, as concepções de céu e de inferno que são feitas por diversos pensadores. Nós temos aqui o inferno pagão, o inferno cristão, a visão espírita do céu e do inferno, e da mesma forma com o purgatório, que foi iniciado, quer dizer, o purgatório foi uma criação no ano de 593 depois de Cristo, e nós vamos vendo tudo isso aí, a doutrina das penas eternas, a visão das penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, então a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os espíritos. Nós não vamos abordar todos esses temas porque seria uma coisa assim extremamente cansativa, não tem tempo realmente, é para aguçar. Eu vou pegar algumas partes mais interessantes, vou expor para que vocês possam, mais tarde, quem não leu o livro, dê uma folheada. É um livro magnífico, especialmente na segunda parte, quando nós vamos ver os exemplos. Nós temos o primeiro capítulo, o passamento, ou seja, no momento do desencarne do espírito, quais são as diversas reações, as experiências que aquele corpo experimenta no momento do desenlace, quando os laços perispirituais começam a desprenderem-se passo a passo daquele organismo, daquele corpo que vai se decompor no seu momento. E nós temos esses exemplos de espíritos diversos que, através das comunicações dos médiuns que trabalhavam na Sociedade Espírita de Paris, recebiam estas mensagens, espíritos de diversas categorias, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, temos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Acho que a gente se enquadra em alguns daqueles ali. Cada um faça a sua escolha, quando passar para o lado de lá, vai levar o seu céu ou o seu inferno. E é preciso que o trabalho seja feito constantemente aqui na Terra, para que o céu que nós desejamos seja realmente a bagagem que vamos levar para o lado de lá. E vamos fazer esta primeira viagem nesta parte. Voltando à primeira parte, vamos começar. O porvir e o nada. Nada mais desesperador para o homem do que o sentimento de que nada mais existe após a morte. Nós vimos ontem que Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, nos colocava de uma forma muito pessimista, falando que todas as razões dos sofrimentos humanos resumiam-se no existir. Portanto, o conselho que Arthur Schopenhauer passava para todos os seus discípulos e os seus leitores: deem cabo da sua vida para que o sofrimento não mais os receba. Ele morreu de velhice, como nós falamos ontem, entendeu? Porque o remédio é bom para os outros e não para a gente, né? E nós vemos vários exemplos aí. Uma série de outros escritores, como falamos ontem, Leon Tolstói, conversamos um pouquinho ontem sobre ele, passando alguns tópicos, Johann von Goethe, que através da literatura, né, a desilusão do jovem Werther, através de uma obra autobiográfica, passa exatamente a imagem de um sofrimento amoroso que ele teve e querendo realmente dar cabo da sua vida. Ele vai no livro, ele se suicida, né? Troca os nomes e a quantidade de suicídios que ocorreu exatamente pela falta de esperança, a falta do porvir. E nós conversamos ontem, se a vida terminasse nesta existência, mau negócio fariam os bons e bom negócio fariam os maus. Então isso é muito interessante. Sempre o homem, desde tempos imemoriais, vem buscando as respostas necessárias para a razão do existir, para crescer, para amar, para aprender, para encontrar-se nesta existência como criatura imortal, porque a onisciência divina que nos programou o espírito para a glória solar propicia-nos desde os primórdios os mecanismos
para a nossa autoelevação. E desde aquele primórdio, desde aquele ponto primordial, nós vamos percebendo como passos, como degraus nesta escola da vida, percebendo que amar, que desenvolver-se, que progredir é a grande solução, é a grande saída para bem existir, para ser mais feliz. Então, fazendo aqui um paralelo para que tenhamos dois tipos de visão, nós vamos agora passar à visão das religiões tradicionais. E temos aqui as doutrinas católicas e cristãs primitivas, como elas interpretavam o céu e como se processava isso na mente daquelas pessoas, exatamente como é que funcionava. Criação do espírito no momento do nascimento. Ou seja, não existia nada anterior àquilo. Nascimento, vida de relação na Terra, são as nossas circunstâncias sociais, econômicas, o contexto sociológico no qual todos nós estamos inseridos, morte do corpo físico. Temos uma análise da vida. Alguém lá em cima, a gente costuma falar, São Pedro vai nos julgar, vai para um lado ou vai para o outro. Foi uma pessoa boa? Sim, céu, carimbo, passagem, o passaporte, green card direto para lá, para a América do Norte. Não, então a gente vai para um local, vamos para um julgamento. Nós temos aí, foi muito ruim ou foi pouco ruim? Se foi muito ruim, inferno direto, sem direito a apelo. Se ele foi pouco ruim, ele vai para o purgatório. E nós falamos que o purgatório foi instituído no ano de 593, numa tentativa da Igreja Católica de amenizar um pouquinho aquilo de que vai para o inferno ou vai para o céu. Nós sabemos que a doutrina da reencarnação tem fim no ano 553 depois de Cristo. Logo depois, através desta tentativa, foi um ato muito ignóbil, muito triste realmente essa situação que ocorreu, mas a partir daí, de 553 até o ano de 593, a Igreja tenta apaziguar um pouco a situação, colocando um meio termo para aqueles que não são tão ruins. É como a gente fala no Brasil, meia boca, né? Então, assim, não é tão ruim, vamos para cá, joga ele para um lado, joga para o outro. Então, vamos fazer uma análise para que a gente possa perceber isso. Nós temos que ter aqui uma análise bem interessante. Vamos analisar alguns atributos da divindade. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais o que é Deus, causa primeira de todas as coisas, é a razão primeira de todas as coisas, é a bondade, a misericórdia infinita, é a suprema inteligência do universo. Para que a gente possa ter isso concretizado e sedimentado em nossas mentes, vamos fazer uma análise racional. Para analisar os problemas da visão tradicional de céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos da divindade. Deus é amor infinito? Eu acho que é. Todas as doutrinas de bom senso, todas as religiões de bom senso, têm isso como um postulado e como base fundamental. Deus é bondade e justiça infinita? Sim. Eu não consigo imaginar de outra forma. Esta análise que nós vamos fazer, ela é racional e lógica. Deus é perfeito? Sim. Ele tem que ser perfeito. Deus é criador de todos os espíritos? Tudo que é feito vem depois de Deus? Ou seja, não existe nada anterior à divindade? Acho que não. Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos? Sim, Ele é onisciente. O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e amor de Deus? Sim, Ele é onipotente. É como se Ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é a doutrina do panteísmo que prega que nós, quando desencarnamos, vamos para um todo, perderíamos a nossa individualidade. Deus está controlando todo o universo. Não conseguimos ainda, com as nossas características espirituais, com a nossa situação espiritual, perceber a grandeza do Criador. E vamos mais ou menos criando ideias, paralelismos, ideias para conceber a divindade. Mas quando Cristo mesmo falou,
quando estiveres... Não, Cristo, o Livro dos Espíritos existe uma pergunta: quando estiveres totalmente desvinculados à matéria, compreendereis a divindade. E é o processo que nós estamos querendo chegar, esse processo de espiritualização total. Então, fazendo esta análise, nós vamos voltar àquele mesmo arquétipo, aquele mesmo cronograma, não, aquele mesmo... Como é que chama aquele quadrinho, meu Deus? Diagrama. Aquele mesmo diagrama. Então, criação do espírito, nascimento, vida, relação da terra, morte do corpo físico, análise da vida terrestre, fui uma pessoa boa, sim ou não? Nós podemos conceber um Deus infinitamente justo, infinitamente bondoso, degradando seus filhos para o inferno eternamente? Primeira coisa que vai de contrário a essas nossas afirmações. Na questão número 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos imortais em que se baseia o dogma da reencarnação, ele usa a palavra dogma, não confundir com o dogma que a gente tem como conceito. No que se baseia isto? E os espíritos respondem mais ou menos assim: se um pai imperfeito dá a mesma chance, dá uma outra chance para o seu filho, imagina o Criador, que é infinita bondade, infinita justiça. Então, conceber uma punição eterna para o inferno, sem direito a apelo, é um contrassenso lógico, se nós concebemos como estes atributos da divindade como bases necessárias para que a gente possa conceber, pelo menos minimamente, o Criador. Considerando que esses atributos divinos são verdadeiros e são realmente aceitos por todas as religiões, cabem algumas interrogações, que nós já falamos alguns. Ao criar o Espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, o céu ou o inferno? Se Ele é onisciente, se Ele é onipotente, Ele já sabe tudo isso. Claro que sim, pois Deus possui a onisciência. Vamos mais. Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que cria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, ao inferno, isso estaria em desacordo com sua infinita bondade, justiça e amor. É o que nós falávamos anteriormente. São ideias que algumas doutrinas religiosas, ainda de uma forma, eu diria talvez infantil, não é uma forma pejorativa de qualificar estas doutrinas religiosas, mas talvez infantil, de fazer uma abordagem que não mais nos cabe. No começo, quando falávamos que desde tempos imemoriais, a divindade é analisada de uma forma antropomórfica, como um Deus antro de forma humana, mórfica de forma, nós tínhamos aquelas concepções, concebíamos o Senhor do Universo como um velhinho de barba, com rancores, com desejos, com vontades, com paixões humanas. Nós éramos extremamente primitivos, acho até que somos ainda muito, entendeu? Mas aí concebíamos desta forma, era a forma como imaginávamos, era a forma mais fácil de tentar conceber algo. Então, era o Deus dos exércitos, o Deus dos militares, o Deus do povo prometido, como se houvesse um povo prometido. O povo prometido é a raça humana, é todo o universo, são todas as coisas. Então, vamos seguir. Se for verdade que o mal é necessário para que os justos, que os bons o superem, não seria mal criado também por Deus? O mal também criado por Deus? E a resposta: se o mal fosse criado por Deus, este não seria soberanamente justo, bom e amoroso, e portanto não seria Deus. Isto é lógico. Isto é lógico. Se nós parássemos para pensar um pouquinho, seja qual for a doutrina religiosa em que estivermos inseridos, estas reflexões são extremamente elucidativas, porque convidam o homem a pensar.
neste ser que criou toda a lei de gravitação universal, o magnetismo, a eletricidade e tantas outras coisas, leis que sequer conhecemos, porque o homem, à medida que vai evoluindo, vai naturalmente recebendo este conhecimento intelectual que vai ser aprimorado de uma forma gradativa para que a gente não ponha os pés pelas mãos, porque com a bagagem moral que nós temos, se conhecêssemos tudo, nesse momento já teríamos destruído o planeta. Se existir uma só vida na Terra e no final dela existir a recompensa para os bons e justos na forma do céu, paraíso, ao criar espíritos que vão para o céu e espíritos que vão para o inferno, isso seria justo por parte de Deus? Claro que não. E nesse caso, Deus não existiria, pois Deus necessariamente é justiça infinita. Nós não temos povos preferidos, povos prometidos. Todos nós, no momento exato e de acordo com a nossa bagagem, o nosso bom uso do nosso livre-arbítrio, vamos galgando e conquistando os patamares mais elevados de conhecimento e de sublimação. Então, somos todos criados simples e sem conhecimento, para que possamos nos desenvolver pelos nossos próprios méritos, alcançando e termos o mérito de falarmos, eu consegui. Logicamente que a espiritualidade nos dá uma tremenda ajuda, mas nós temos que caminhar e andar sozinhos nesse ponto. Sozinhos entre aspas, porque estamos sempre realmente bem assistidos. Mais coisas. No inferno tradicional, temos a figura do demônio, diabo, Satã, Beuzebu, o anjo decaído, o guardião eterno do mal, encarregado de punir os pecadores no fogo do inferno. Isto é coerente com os atributos divinos? Aí nós vamos fazer os mesmos paralelismos. Evidente que não. Se o demônio existisse, seria uma criação de Deus. Ou seja, seria uma criação do soberanamente justo e bom. Portanto, o mal teria sido criado por Deus, o que é inconcebível. Além disso, se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal eterno. Ele não faria isso. Se for verdadeiro que o demônio era um anjo rebelado, são muitas teorias que a gente ouve por aí, Deus teria falhado ao criar anjos. E com isso não seria perfeito, e sem a perfeição, Deus não existiria. Vocês estão percebendo que todas estas análises ferem aqueles slides lá de trás, quando olhamos os atributos da divindade. Então, nós aprendemos na doutrina espírita que uma vez que nós adquirimos determinadas virtudes, não as perdemos. Isso é muito bom. Esta é a verdadeira propriedade. Está no Evangelho. Uma vez adquirida a virtude da paciência, da benevolência, da indulgência, do amor, da caridade, nós não perdemos. A gente fala assim, eu tenho paciência, mas de repente você vai e chuta o pau da barraca. Não tem paciência, você não adquiriu ainda a virtude da paciência. Estamos em escalas e em degraus aos pouquinhos. Eu tenho muita paciência, mas ali eu vou perder. Com você eu vou perder a paciência. Não vai perder porque você nunca teve. Está aos pouquinhos, como todos nós, galgando degraus para que esta virtude possa um dia verdadeiramente estar integrada como uma bagagem, como uma verdadeira propriedade no seu espírito. No céu ou paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, arcanjos, querubins, serafins e outras pleiades dos anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isso está de acordo com os atributos de Deus? É outra coisa, uma criação à parte. Olha aí o princípio da justiça divina. Claro que não. Se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada de nós, pobres mortais, estaria cometendo uma injustiça, porque estaria criando de uma forma privilegiada um grupo de espíritos e outros que vão ser destinados ao padecimento, às dores, às vicissitudes. Fere mais uma vez aqueles slides lá de trás, os atributos da divindade. Teria criado seres privilegiados, os anjos, que nada fizeram para merecer ou receber tal título e incumbência, e teria criado os espíritos, seres de
Não lembro mais, mas é mais ou menos o que nós falamos, que está apagado aí. Temos aí algumas considerações sobre o inferno, limbo, purgatório e doutrina das penas eternas. O inferno é um estado de consciência, é um estado de alma. Esse inferno físico que Dante Alighieri tem nos colocado como um local físico, como um local destinado a serem degradadas todas as almas, expurgadas todas as almas, indefinidamente até a eternidade, é uma concepção que foi necessária, talvez, para um momento específico da nossa história humana, quando tínhamos ainda uma bagagem intelectual muito pequena e uma bagagem moral menor ainda. Então, aquela imposição do castigo, não faça isso que o bicho-papão vem buscar e vem pegar, é verdade. É como uma criança, se nós fazermos um paralelismo, nós vamos perceber isso. Lá atrás, a gente percebia isso. 2000 anos atrás, 1000 e poucos anos atrás, é um inferno, nós tínhamos medo, pintávamos aquela história do inferno com um caldeirão e o diabo mexendo aquela coisa, né? E mais interessante, porque os anjos vinham. Esta era a concepção do inferno pagão. Porque do inferno cristão, não só o diabo, o capeta, estava mexendo, como os anjos vinham para olhar como é que o cozido estava sendo feito. Entendeu? Então tem umas coisas interessantes. Tudo isso a gente encontra no céu e inferno. É super interessante. Nós temos aí, o limbo, que foi uma concepção da igreja que colocou as criancinhas que morriam na flor da idade, que não tinham feito mal nenhum. Mas como não tinham se batizado e não tinham feito o bem, manda essa turma para o limbo. Fere a justiça, fere o amor sublime desta criatura. O purgatório, em 593, que ele foi realmente estabelecido, e a doutrina das penas eternas. Vai para o céu tocar harpa e flauta, ou vai para o inferno sofrer. E aí tem 1000 piadas que vocês depois contem quando a gente acabar a palestra. A visão espírita da vida futura. Nós vamos ver um pouquinho aquele mesmo diagrama: evolução do princípio inteligente, criação do espírito por Deus, vida de relação na Terra, morte do corpo físico, volta ao plano espiritual, necessita novo ciclo de aprendizagem, sim, reencarnação, não, continua a evolução no plano espiritual, construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus como co-criadores. Deus, na verdade, não precisa da nossa ajuda. Deus é o Todo-Poderoso. Mas nós passamos felizes de ajudar e fazer parte desta criação. É o amor em movimento, é a caridade. Então, este ciclo é muito mais condizente com uma realidade de justiça, dando sempre uma segunda chance. Aquele que reincide no erro vai ficar naturalmente em estágios de espera, de dor, de sofrimento, nas regiões umbrais ou nas regiões mais elevadas, dependendo do seu estado vibracional, dependendo da sua vontade de fazer o bem, isso pela nossa consciência de culpa, e vamos nos encontrar no espaço, nos afinizando, nos conglomerando em grupos, aonde nos encontraremos, preparando-nos um dia, de acordo com a misericórdia de acréscimo, para regressarmos em mais um ciclo e terminarmos alguma coisa, talvez, que não fomos bem sucedidos. O espírito exercita o aprendizado da felicidade no processo de encarnação, reencarnação da matéria. Tem para lhe guiar as leis divinas ou naturais que regem o funcionamento do universo. Conforme transita de acordo com seu livre-arbítrio nas leis naturais, o espírito registra energicamente em seu perispírito os erros e acertos, sendo que as infrações às leis naturais determinam suas encarnações futuras e mesmo seu estado no plano espiritual. Nós vimos ontem, através do suicídio, quando alguns espíritos, pelo complexo de culpa, no momento da reencarnação, energeticamente atraindo a carga genética necessária para formar um novo corpo, recapitulando, ele atrai o espermatozoide e o óvulo, formando aquele ovo ou zigoto, que é a primeira célula, e por um problema de
energético, com uma consciência culposa, uma situação muito triste talvez, ele vai, através do modelo organizador biológico, o seu perispírito, formando estas células de uma forma equivocada ou não. Muitas das vezes nós vemos uma família que tem uma carga genética predisposta a uma determinada deformidade. E nós vemos alguém que, mesmo com todas as possibilidades de nascer com aquela deficiência genética, não acontece. Porque ele tem o potencial genético, mas não está no plano do espírito. Ao passo que aquele espírito que tem a necessidade de expurgar, de expiar, de expungir aquela falta cometida pelo esse complexo de culpa, vai ditando a reprodução celular, a mitose celular, para que os primeiros sistemas, os primeiros tecidos, as primeiras células vão se organizando e malformando ou não determinados órgãos ou tecidos. A inteligência, o atributo do espírito, faz a forma e a forma faz a forma. A inteligência, o espírito. A forma, o perispírito e o perispírito plasmando na forma que é o nosso corpo físico. A reencarnação e a vida futura, decorrente dessa possibilidade, restabelecem nossa compreensão de justiça divina, pois entendemos que os anjos, arcanjos e outros seres evoluídos da criação, assim mesmo como o Mestre Jesus, são espíritos que foram criados exatamente como nós, com os mesmos potenciais, com os mesmos deveres e obrigações. É a justiça divina. E oportunidades que evoluirão através dos séculos, recebendo a felicidade de trabalhar na construção do bem, do amor ao lado de Deus. Aquele irmão transviado, ainda com tendências mas dia menos dia, entenderá que precisará evoluir, crescer e ser feliz. E para estimulá-lo a isso, terá um mecanismo inexorável da dor. Ai, meu Deus do céu. Preciso evoluir muito. Nós temos aí a segunda parte, que é muito legal. Essa segunda parte, para mim, é a melhor. A primeira, ela faz uma análise muito interessante, que a gente vai fazendo essas análises. Primeiro, nós fundamentamos todo o nosso raciocínio lógico com a primeira parte. Quando nós passamos para os exemplos, aí a parte que a gente se identifica tanto com outro grupo de espíritos. Temos a segunda parte, que são os exemplos. Temos o momento do passamento. Passamento é o quê? O momento do desencarne. Aquele momento que o corpo morre e o espírito começa a se desenlaçar. Este passamento vai se dar de uma forma mais ou menos suave, com maiores ou maiores transtornos, de acordo com a consciência, com os laços, com apego à matéria que aquele espírito tem. Nós sabemos que espíritos suicidas têm uma dificuldade muito grande de soltar realmente. Aqueles que morrem de morte acidental, na tenra idade, que tem toda a vitalidade orgânica ali explodindo, às vezes o rompimento é muito difícil. E muitas vezes o espírito ainda fica realmente preso àquele corpo ainda. Ele não se dá conta daquilo. Ele sente muitas vezes aqueles transtornos, aquela perturbação de estar ali preso àquele corpo. Em alguns casos de suicidas, nós percebemos uma variedade muito grande, como nós falamos ontem na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quais as consequências de um suicídio, e eles respondem, os espíritos, que existem várias consequências, que não se pode formatar num só modelo. Existem espíritos que experimentam os processos de decomposição
aquele corpo, ainda na tumba. É como se o espírito estivesse ali dentro, experimentando aquilo todos. Outros não. Ele está fora, mas ele tem, sem dúvida, os momentos de dor, vai depender do seu mérito, de determinados méritos e determinados deméritos que o espírito tem. Então ele vai experimentar um pouco mais ou um pouco menos os transtornos deste processo de desenlace. Existem espíritos que no momento do desenlace, que no momento da morte, saem perfeitamente. Espíritos como Madre Teresa, eu tenho quase certeza que deve ter sido bem tranquilo para ela, né? Para mim, então, vai ser um desespero, meu Deus. Mas para esse pessoal, sem dúvida, nós temos exemplos de irmã Sheila, que era uma enfermeira alemã dentro de um hospital, e no momento caiu uma bomba ali, todos são mortos e tudo. Irmã Sheila, a espiritualidade ali, Sheila, vamos lá, vamos trabalhar. Ela meio que acordou do sono, tá bom, já é para trabalhar, então vamos lá. Então a gente vai percebendo, meu Deus, pouco apego às coisas da matéria. Tem casos aí fantásticos. O primeiro exemplo, no capítulo número 2, da segunda parte do Céu e Inferno, é o capítulo número 2, segunda parte do Céu e Inferno, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, vocês, por favor, isso é para vocês lerem, para vocês depois me ligam, não, mas você estava errado, hein? Mas tem que ler. Tem um espírito chamado Sanson, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris. Está no livro Céu e Inferno. Que ele era um espírito feliz. Começa assim, um dos testemunhos. Espíritos felizes. E Sanson, já antevendo a sua morte, ele teve um ano de muita dor, uma enfermidade muito difícil, uma vida muito complicada, né? Mas era uma bondade muito grande. E era um dos membros. E pede para Kardec e sua equipe que logo no momento do desencarne, para que o evocassem, para que ele pudesse de alguma forma contribuir com aquelas mensagens. E foi o que foi feito. A Sociedade Espírita o evoca, ele ele dá a comunicação e passa exatamente que foi extremamente ditoso, que bom, que ficou feliz. Quer dizer, você vai percebendo, 2 dias depois, eu acho, 3 dias depois ou 2 dias depois, ele é chamado. E o Espírito já se apresenta, estou aqui de terno e gravata para falar com vocês. Quer dizer, é um desapego às coisas da matéria muito grande. Nós vamos ver aqui outros exemplos de espíritos felizes. Condessa Paula. Condessa Paula é uma das passagens mais belas que existe no Céu e Inferno. Ela era rica, bonita, feliz, condessa e a bondade em pessoa. E morreu aos 36 anos. Desencarnou, que ninguém morre. Desencarnou aos 36 anos. Condessa Paula, existe uma nota de rodapé na segunda página do livro do Céu e Inferno, quando ela começa a passar as suas impressões, em que está escrito: Condessa Paula era a encarnação viva, ou seja, não necessariamente aquela, mas o modelo que está no capítulo número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Infortúnios Ocultos. Quem já leu, chora. Quem não leu, vá lá. Os Infortúnios Ocultos, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde aparece exatamente o exemplo desta moça. Começa exatamente assim: quem é esta moça de aparência bem vestida e tudo, que vem com uma filhinha e tudo, que ela ia pelos locais sórdidos, trazendo conforto, alimento, e para aquelas famílias que eram as suas protegidas. Então, Condessa Paula, no livro Céu e Inferno, voltando ao Céu e Inferno, descreve a sua estada na Terra. Ela disse: nunca experimentei nenhum transtorno, nunca experimentei nenhum tipo de desgosto. Eu era feliz. Na Terra tinha as honrarias, tinha dinheiro, tinha beleza, tinha os títulos e tinha vontade imensa de ajudar o meu próximo. Então nós vamos percebendo que ser bom e caridoso na Terra, ser este espírito feliz, porque ela foi um espírito que veio depois para trazer esta mensagem, um testemunho de como foi o processo de desenlace dela do lado de lá, ela passa para a gente: eu era um espírito feliz. Então nós vamos perceber, o rico bondoso vai para o céu. Às vezes o pobre rancoroso
não vai para o céu. Então a gente não pode categorizar quem é que vai para um mundo melhor, para este céu ou para este inferno, através pura e simplesmente de um status social. Nós todos temos talentos que nos foram emprestados, vamos fazer bom uso deles. No final da comunicação de Condessa Paula, ela explica exatamente que aquela encarnação última que ela fez teve uma preparação muito grande, porque ela passou privações em vidas passadas, preparou-se para receber a prova da riqueza, com muito cuidado. E diz, muito cuidado aos espíritos que pedem a prova da riqueza, talvez não estejam preparados. A grande maioria escorrega, porque a gente sabe disso. Então, nos preparemos. É o testemunho de um espírito extremamente feliz, esta moça, Condessa Paula. Nós temos espíritos suicidas, temos aí todos esses exemplos. Vocês precisam ler, porque eu estou dando um simples resumo, mas você lendo a história, você mergulha naquele momento do espírito e passa a viver aquela história deles. O pai e o conscrito era um espírito suicida que se manifesta também na Sociedade Espírita de Paris. Era um pai apaixonado pelo seu filho, era em 1859, e ele tentando proteger o pai para que o filho não fosse para a guerra da Itália, ele se mata. Era filho único. O menino era filho único. E ele queria o quê? Eu quero poupar o meu filho dessa prova de ir para o exército. Ele se mata, o exército não vai convocá-lo porque ele vai ter que tomar conta da mãe. E foi o que ele fez. É convocado na Sociedade Espírita de Paris, extremamente arrependido. Alguns anos depois, porque o espírito passou por processos e ainda passa por processos muito terríveis no plano espiritual, na região mental, este inferno que ele mesmo criou para ele, exatamente por ter feito um ato contrário à vida. A gente se lembra na pergunta 944, quando os espíritos perguntam que quem tem direito de tirar a vida, temos o direito de tirar a vida, e os espíritos falam não, absolutamente. É um ato de transgressão à lei divina. Então ele se dá conta disso. Logicamente existem alguns méritozinhos, foi por amor, ele vai expiar de uma forma diferente, como a pergunta 957 do Livro dos Espíritos nos diz, mas ele mesmo assim vai sofrer as consequências. Nós temos aí o espírito de Castelnaudary. Castelnaudary era uma cidade na França e era um criminoso arrependido que se manifesta na Sociedade Espírita de Paris também. Ele tinha cometido um assassinato muito grande em 1658, se eu não estou enganado, não estava lá naquela época, mas 1858. E ele matou o irmão. Ele se desencarna em 1858. Em 1608, ele tinha matado o irmão por ciúmes e a mulher depois foi degolada por ele, por raiva, por ciúmes. Era um espírito muito difícil. E ele se apresenta na primeira reunião mediúnica da Sociedade Espírita, não consegue dar comunicação. O espírito mentor da reunião, o espírito São Luís, pede para que a sociedade orem por ele, porque ele era um espírito muito nervoso, muito raivoso, era uma coisa muito complicada. E as pessoas, meu Deus, como é que nós vamos fazer? E o espírito vai e fala, orem por ele. E fizeram um mês de oração, orações fervorosas, e o espírito se apresenta de novo e passa o seu testemunho, falando realmente que está um pouco arrependido. Com as orações ele começa a ser doutrinado de uma certa forma e explica a sua situação. Ele se apresentava com uma camisa ensanguentada e com um punhal nas mãos. Ele se via ainda mentalmente. O inferno que ele tinha, que ele criou para ele, era a própria casa. Não conseguia sair daquele castelo, daquele local, daquela residência. Tudo mais no espaço era negro. Então o castigo dele era ficar ali. A sua mente estava fixada totalmente naquele evento, naquela situação, o que imantava aquela casa. Então nós vamos ver o inferno que ele próprio criou para ele mesmo. E nós temos também aqui, no último capítulo, as expiações terrestres. Diversas expiações que acontecem em diversos espíritos que vão nos trazendo esses testemunhos. E este caso é muito interessante, que é o primeiro caso que aparece nas expiações terrestres. Marcel, se botar um óleo no final sou eu. Um menino do número 4. Ele ficava num hospitalzinho na França. Era uma criança de 8 anos de idade, que era pele e osso, era magrinho, bem magrinho, totalmente contorcido, era
uma coisa disforme, de tão deformado que era, mas era uma bondade imensa. Era uma bondade tão grande. E aquilo despertava a curiosidade do médico que o assistia, como os outros. Ele era de família israelita e eles não eram muito religiosos, e a família meio que deixava ele para lá. Ia uma vez por ano, praticamente não aparecia. E aquele menino só tinha sentimentos bons. E no momento que o médico tinha a chance de estar com ele, conversava com ele, sentava ali e conversava. E todos os pensamentos que saíam da boca do Marcel eram bons. E nos momentos de dor muito profunda, o Marcel pedia aquelas pílulazinhas para o médico. Me dê aquelas pílulas. Mas meu filho, Marcel, vão fazer mal para você. Mas eu preciso, porque senão eu me contorço à noite, eu posso não perceber e vou acordar e vou perturbar os meus irmãos. E às vezes eu não consigo nem orar. Aquilo era genuíno. Não era uma coisa da boca para fora. E o médico pensava, como é que pode deste menino de 8 anos, estes pensamentos tão sublimes estarem saindo da boca desta alminha contorcida? Ele desencarna e passa depois as comunicações na Sociedade Espírita de Paris, passando exatamente o processo de expiação, os últimos passos de depuração daquele espírito na sua última encarnação. É belíssimo, é muito bonito. Então, estas amostras que nós estamos passando aqui é para que vocês peguem este livro, se tiverem chance, e deem uma lida. O céu e o inferno que vamos carregar dentro de nós é aquele que nós construímos. Somos responsáveis pelas nossas vidas. Cada um de nós tem uma bagagem, tem uma carga, tem, sem dúvida, momentos muito difíceis, situações de convulsão, situações de conflito e de embates muito grandes. É um planeta de provas e expiações. É a escola que merecemos e confiemos em Jesus e no grande mestre dos mestres, nesse mestre maravilhoso. A confiança neste homem é um ato de submissão às leis universais que vai nos proporcionar, se aceitas com resignação, a momentos muito mais felizes no mundo de lá. Havia, há algumas décadas atrás, uma família muito feliz. Eles tinham um filho, e este filho, na tenra idade, desencarnou de um acidente muito grave. Era filho único, eles eram uma família de Belo Horizonte, que trabalhavam com um amigo meu. E eles eram de origem católica, vinham da doutrina católica, eram religiosos, mas não muitos, e buscavam algo, porque tinham criado naquele momento o seu próprio inferno. A vida não mais tinha sentido. Este meu amigo espírita os sugeriu para que eles fossem até Chico Xavier conversar com ele. Era mais ou menos 1970 e poucos. E eles não acreditavam. E depois de muita insistência, foram até Uberaba. Chegando lá em Uberaba, encontraram uma fila imensa, pois Chico fazia movimentar multidões muito grandes. E eles ali um pouco desesperançosos de ingressarem naquela fila tão grande, a mulher: vamos, meu marido, vamos, eu preciso ter alguma luz. E entraram. E depois de muito tempo, a fila, esperando, parada, vinha o Chico, caminhando como ele fazia habitualmente, naquelas suas peregrinações de caridade, passando pela fila. E ao deparar-se com aquela família, Chico olha profundamente para aquela moça e, em desespero, e a pega pelos braços. Minha filha, eu gostaria que você viesse comigo. E o resto da multidão que estava ali, porque a superioridade do Chico era algo fora de série realmente, meio que abaixa a cabeça e aceita ela ter furado a fila. E ele pega e encaminha para dentro da sua casa e vai para lá dentro. O marido resolveu ficar. Meia hora depois, 40 minutos, ela sai
com alguns papéis debaixo do braço, chorando copiosamente. Ela pega o marido, vamos embora. Ele falou, o que foi? O que foi? Vamos embora, está tudo certo. E eles vão para o hotel. Chegando a Belo Horizonte, nunca falaram para esse meu amigo o que tinha acontecido dentro daquela casa. Alguns anos depois de muita insistência e depois de reflexões muito profundas, aquele casal resolve abrir o seu coração para este meu amigo que trabalha comigo até hoje. Ela havia engravidado antes do casamento, por um namorado que amava muito. Eram noivos e iriam casar-se. Mas uma mulher grávida na década de 50 era uma grande vergonha. Aquela que engravidava antes do casamento. O melhor amigo do seu noivo viviam muito juntos. E aquele noivo desencarnou por um acidente. Morreu. E ela ficou desesperada, porque o casamento foi acelerado exatamente para dissimular aquela barriga que crescia. O melhor amigo, que era apaixonado por ela, mas ficou quietinho, porque amava muito o amigo também, o respeitava, propõe a ela, eu te amo muito, eu posso me casar com você. Fale que realmente eu estou te consolando e esta criança vai ser como se fosse o meu filho. Isso vai acalmar os seus pais, vai dissimular todo mundo, ninguém vai perceber. Os pais não sabiam que ela tinha ficado grávida. E assim acontece. Eles se casam, a criança nasce como se fosse filho dos dois, legítimo. 20 e poucos anos depois, acontece o acidente. A mensagem que veio das mãos do Chico veio da seguinte forma: mãezinha querida, diga a meu pai que tire este inferno dentro dele. Eu estou muito feliz, porque descobri que tenho 2 pais, aquele que me recebeu no mundo espiritual e aquele que pensa em mim, ora por mim e vela por mim todos os seus dias da sua vida. Diga a ele que estamos em paz e que faça para que o inferno que foi criado seja transformado pelo céu que um dia vai abarcar e vai abraçar a todos nós na terra. Aquela mensagem foi lida depois e nós vamos percebendo, depois desta mensagem revelada, que existe o consolo, que a doutrina dos Espíritos, que veio nos trazer o conforto e a necessidade de estudarmos, de nos aprimorarmos, de crescermos constantemente, porque vai chegar o momento da prova, como disse na mensagem de Bezerra de Menezes, no último Congresso Brasileiro Espírita, que seja a nossa vida um hino de amor, um canto de amor e um exemplo de amor, para que um dia o inferno, as decepções, as complexidades das quais vivemos, seja realmente a glória solar, porque a onisciência divina que nos programa o Espírito para a glória solar, nos vai propiciar este momento, mesmo sobre as injunções do sofrimento, quando nos recusamos às bênçãos do sentimento, alcançando gradativamente, passo a passo, os mais altos graus de sublimação e de plenitude. Cabe a nós esforço incessante nesta marcha. Que Jesus esteja com todos vocês em muita paz.